Queridos, abrem Mateus, não o nosso Mateus baixista de hoje, né? Evangelho, capítulo 16. Hoje eu quero falar sobre as dimensões da igreja. Partindo do pressuposto que você é igreja de Cristo. Diga, eu sou a igreja de Cristo. Logo, a sua noiva. Amém? E já viu que igreja e noiva tem tudo a ver, né? A noiva sempre quer a igreja. Não é assim? Tem uma correlação muito forte. Então, vamos abrir em Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 13. Conseguiram abrir? Diga amém. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus se dirige aos seus discípulos e pergunta: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo: você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou inferno não poderão vencê-la. Quem diz amém a isso? Amém. Quem diz amém a isso? Amém. Quem que disse que as portas do inferno não podem vencer a igreja? E o que Jesus fala, a gente deve levar em consideração, mas ele não terminou aí. Isso já é uma bênção tremenda, mas ele continua aqui dizendo o seguinte: eu lhe darei as chaves. Diga, chaves. Para que serve uma chave? Abrir e... olha isto, amados. Quem está falando isso não é promessa do pastor Timóteo. Isso aqui é a promessa de quem? Jesus. Eu lhe darei as chaves de qualquer lugar. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. E ele diz aqui: o que você ligar aqui na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos... aonde? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. É a tua palavra. A tua palavra imutável, linda, límpida, sem nenhum tipo de contradição, mas é a tua palavra. Basta apenas crermos. E eu creio na tua palavra. E eu creio que a tua igreja também assim faz. Porque tem coisas que não entendemos, é fato. Mas independente de não entendermos, não significa que não exista, que não vai acontecer. Como Marcos acabou de cantar sobre a glória, o arrebatamento da igreja. Tem coisas que não conseguimos entender, mas independente disso, vai acontecer no seu tempo, no seu momento. Por isso Deus
nós nos colocamos em tuas mãos e assim te adoramos no nome de Jesus, e que você diga amém. Amados, nesta mensagem eu terei que ser um pouco didático, o qual não é muito meu forte, para que você possa entender o que vou discorrer nesta hora. Deus, você sabe bem, é o autor e criador de todas as coisas. Amém? Mas não só de todas as coisas, mas Ele é o autor de todas as dimensões. Todas as dimensões. Isto é, basicamente, dimensão espiritual e dimensão terrena, material. Ele é o autor de todas as dimensões. Ele é um Deus invisível, não é verdade? Portanto, Ele é o autor do mundo espiritual, que a Bíblia, e nós lemos aqui o Salmo 18, que nos falou muito sobre essas questões, sobre essas batalhas. Obviamente que Davi, ao escrever, ele comparou a coisas humanas, mas esse Salmo 18 eu considero um salmo altamente revelador sobre as questões espirituais, as batalhas travadas no mundo espiritual. Eu creio que você, e assim como eu também, deva ficar espantado com algumas coisas que de repente andando bem e sai um pouco de rumo, sai um pouco de direção, você, meu Deus, o que está acontecendo? Eu acredito que existem batalhas, e Jesus em várias ocasiões falou sobre isso, que elas devem ser batalhadas da forma certa. Você não pode vencer uma batalha usando uma arma errada. Inclusive, mais à frente, nós vamos estar falando sobre aquele texto tão conhecido de Efésios, no capítulo 6, que fala ali sobre o capacete, sobre a espada, sobre o escudo e assim por diante. Então, Deus, voltando a essa questão, Ele é o autor de todas as coisas, inclusive de todas as dimensões. As que nós conhecemos e as que não conhecemos. Começando a falar da nossa dimensão, da dimensão humana, a qual denominaremos vida terrena, Deus criou, como sabemos, os céus e a terra. E no Gênesis, nos primeiros capítulos, Moisés descreve com riquezas de detalhes o passo a passo da criação da terra, né? Onde tudo foi criado de uma forma separada e Deus foi ajuntando coisa a coisa, situação a situação. E Ele organizou a terra. Diga amém a isso. Assim como Ele organiza a nossa vida. Quando você não tem Jesus, a tua vida é toda desorganizada. Sentimentos desorganizados, pensamentos desorganizados, coração desorganizado, atitudes desorganizadas, entendimentos desorganizados. Mas quando Jesus ele entra na sua vida, Ele vem e organiza perfeitamente o seu entendimento, a sua alma, porque Ele desde o começo fez e até hoje Ele faz assim. Há muitas pessoas que se encontram, apesar de conhecer Jesus, com a sua vida totalmente desorganizada, mas eu digo que Ele é capaz de organizar todo o seu entendimento, todo o seu ser, para que você seja uma pessoa equilibrada. Uma vez o pastor Isaías, qual nós vamos estar com ele lá em Águas de Lindóia, ele falou uma frase muito interessante, que Deus é um Deus equilibrado, e Ele é o único ser que em si mesmo é equilibrado.
Eu em mim mesmo não sou equilibrado. Você em você mesmo, você não é equilibrado. Você precisa de Deus para dar equilíbrio à sua vida. Quem entende isso, diga glória a Deus. E ele deu uma comparação de 2 bêbados. Você já viu um bêbado tentando equilibrar o outro? Já viu que coisa terrível? Um bêbado tentando equilibrar o outro. Qual é o resultado disso? Não é verdade? Por quê? Porque os dois estão desequilibrados. Mas Deus, ele quando entra na sua vida, ele traz equilíbrio. Glória a Deus. Eu não sei, ele me deixou um pouquinho mais doido, mas está tudo certo. Mas ele organiza a sua vida. Ele faz isso desde o Gênesis. Ele pega todas as coisas e vai dando sentido. Parte seca, parte água. Água salgada, água doce. Ele vai organizando. E eu quero dizer para você que está aqui me ouvindo, você que está me ouvindo lá na internet, Deus agora pode organizar a sua vida de uma forma sobrenatural, que as pessoas vão dizer assim: só Deus poderia fazer isso em você. Glória a Deus. Por quê? Porque Ele em si mesmo é equilibrado. Até quando Deus se ira, Ele é equilibrado. Ele disse: eu não vou dar margem à minha ira. É igual aquele pai, aquela mãe, que na hora que vai corrigir o filho, tem aquele momento de ira, mas daqui a pouco o abraça e o perdoa. Amados, e logo depois que ele cria a terra, ele cria no 7º dia, sabemos bem, o homem, para cuidar e administrar essa terra que ele havia criado. Satanás o que? No 6º dia, eu falei 7, então sai 7º dia, no 7º dia ele descansou. No 6º, obrigado, pastor Wanderlei. Obrigado, o cara sabe tudo. E é verdade, no 6º dia ele criou o homem e no 7º ele descansou, corrigido. E, amados, Satanás vivia lá no céu. Quantos sabiam disso? Ele foi expulso de lá, mas ele vivia até então no céu, ao lado de Deus, na eternidade. Ele foi expulso de lá por conta de uma rebelião, o qual arrastou 1/3 dos anjos para o abismo. Contextualizando com o que estamos falando, Satanás, ouça isso, ele inaugurou, depois desse momento, uma nova dimensão. A dimensão dos anjos caídos, isto é, a dimensão dos demônios, o qual chamamos inferno. Não posso, irmãos, falar sobre essas coisas pormenorizadamente aqui, até porque não é o nosso foco. Senão teríamos que passar mais tempo, teríamos que ter mais tempo, mas não é o caso hoje. Mas tudo isso que eu disse para você é para endossar e acender em sua mente a perspectiva do que é uma dimensão e sua grandeza. Por exemplo, eu vivo numa área muito perigosa. Queridos, se vivo eu estou, se a minha família, viva está, juntamente com meus parentes, minha casa, e todos que ali estão conosco, se nós estamos vivos, queridos, você pode ter certeza, é esta graça imensurável de Deus. Porque volta e meia estamos de frente com o perigo. Volta e meia, segunda-feira fui levar minha filha na escola, não tinha aula.
helicóptero rodando lá na nossa região, trazendo aquele temor, aquele receio das pessoas saírem de casa. Amados, eu te digo de coração, se nós estamos aqui é porque Deus tem nos protegido de uma forma especial. Amém? E eu creio que isso de alguma forma acontece na sua vida. Queridos, por quê? Porque o diabo, nosso adversário, segundo Pedro, ele não é satisfeito com a igreja. Repita comigo: o diabo, meu adversário, não é satisfeito com a igreja. Nele não há nenhum carinho pela igreja. Pelo contrário. Quanto mais você é feliz, mais você o aborrece. Por quê? Por várias razões. A primeira, creio eu, é porque ele perdeu tudo depois que ele afrontou a Deus. E hoje ele trabalha para que você e eu não vençamos no mundo espiritual. Porque a igreja, ouça-me bem, igreja não é apenas você vir aqui, assistir um bom culto e tal, entregar seu dízimo, tudo isso faz parte. Mas igreja, queridos, é uma coisa assim muito além do que nós podemos imaginar. Igreja foi dada uma chave. Deixa eu te perguntar, todo mundo tem a chave da sua casa, sim ou não? Sim ou não? Por quê? Porque é algo que só poucos têm acesso, não é verdade? A chave significa acesso. Sem a chave, você não poderia estar aqui dentro. Sem chave, você não abre portas. E Jesus disse: eis que te dou a chave. E não é qualquer chave, ou melhor, e não é de qualquer lugar. É a chave do reino de Deus. Diga: a chave do reino de Deus. Faça assim. Faça assim. Está aqui na minha mão. Diga: Jesus me deu. Agora tem alguém querendo roubar. Diga aí para o irmão que está ao seu lado: ó, tem alguém querendo roubar, hein? O ladrão de chaves. Eu vou te dar um outro exemplo. Imagine você enguiçado com o seu carro. Porque tem muitos motoristas que nunca abriram o capô do carro. Quantos aqui nunca abriram o capô do seu carro? Para ver o nível do óleo e a água. Você imagina? Só pega e dirige. Imagine você enguiçado com o seu carro, o qual você nunca abriu o capô. Mas por conta do enguiço, você vê a necessidade de abri-lo. Olha, eu nunca abri esse trem, deixa eu ver onde eu acho. Ah, tá aqui, pá! Vai lá, na alavanquinha aqui da mão esquerda e pá! Abriu. E quando você abre o capô, com o que você se depara ali? Com um bloco de ferro cheio de componentes esquisitos, o qual você não faz a mínima ideia para que serve. E você muito menos sabe achar o defeito, mas você tem que abrir o capô. Em outras palavras, a dimensão mecânica existe, mas você não tem a mínima ideia de como entrar nela. Está entendendo? Diga glória a Deus. É uma dimensão, é um entendimento. Para o seu problema ser resolvido, quem que você deve chamar? Deixa eu dar uma opção para você. Um bombeiro hidráulico? Sim ou não? Para você resolver o seu problema mecânico, você tem que chamar um pedreiro. Sim ou não? Um sapateiro, talvez. Então quem?
Diga, mecânico. Hoje não é... Você sabia que hoje não se chama mais mecânico? É reparador automotivo. Hoje em dia eles inventam um monte de coisa. Reparador automotivo. Estava uma vez lá em Vitória e precisei ir lá no mecânico. Rapaz, não tem que... Reparador automotivo. Falei, rapaz, que nome bonito, né? Então você precisa de alguém que vai olhar para aquele motor e dizer, eu entendo. No mundo espiritual, queridos, é a mesma coisa. Quantas pessoas que abrem a Bíblia e dizem, não entendo. Você precisa de um mecânico. Mecânico bíblico. Para poder te explicar como as coisas funcionam. Quem entende isso, diga glória a Deus. Eu estou falando tudo isso, amados, para dizer para você que para você entrar em uma dimensão, você precisa saber como entrar. Tendo dito essas coisas, vou caminhando aqui para o final de hoje e vou continuar na próxima quinta. Agora quero te levar para a dimensão que tem tudo a ver comigo e contigo, que é a dimensão da igreja. Diga, dimensão da igreja. Qual é a dimensão da igreja? Vou te explicar já. Não é tão simples como se imagina, mas também não é inacessível. O desenho que te mostrarei vai entender, vai fazer com que você entenda um pouco esse processo para entrarmos nesse contexto da igreja. Vamos imaginar aqui rapidamente um círculo maior, depois um círculo menor, igual um tiro ao alvo, né? Vai diminuindo até o círculo maior, vamos chamar dos transeuntes. Isso não se come nem com pão e nem com farinha. Transeuntes, aquelas pessoas que passam para lá e para cá e olha assim, aqui é uma igreja e passa. Olha assim, aqui é uma igreja. São os transeuntes, ok? Como você era, como também eu era. Aí um dia alguém te convidou para vir à igreja, certo? Não foi assim? E você aceitou o convite. Ora, você passa para o segundo ciclo, para a segunda dimensão. Você sai de transeunte e passa a ser um assistente de culto. Diga, assistente de culto. Ainda não é igreja. Ok? Ainda não é. Aí você está lá, como você está aqui, sentado, ouvindo a palavra, essa coisa toda, e você vai entendendo a obra de Deus, o que Deus quer fazer na sua vida, no seu coração. Aí você aceita a Jesus como seu Salvador. Quantos aqui já aceitaram Jesus como seu Salvador? Opa! Então, você já entrou numa outra dimensão. Você saiu de assistente de culto para ser a igreja, um membro do corpo de Cristo. Diga glória a Deus. Aí você obviamente tem que se batizar, porque quem crê e for batizado será salvo. Então o batismo é uma das formas de demonstração de fé deixada pelo amigo Jesus. Ok? Aí você diz, puxa, legal, aceitei Jesus, que maravilha. Eu estou aqui na igreja, que maravilha. Eu quero agora trabalhar para Jesus. Diga glória a Deus. Aí você sai daquele ciclo de membro e passa para um ciclo que vamos chamar de ministérios. Né? Tem aqui as crianças, tem louvor, tem alguma coisa que você faça, oração aqui às terças-feiras, né?
Márcia? Terça-feira aqui é um ministério. Ali está sendo exercido um ministério de oração aqui às terças-feiras. Então você já sai daquela função, ou melhor, daquela posição de crente que senta e ouve a palavra, e você já vai fazer alguma coisa em função do reino. E para tanto precisa ter, dentro desse contexto, responsabilidade. Diga, responsabilidade. Por quê, amados? Você imagina se nós, ministros, não fôssemos responsáveis? Você chega, inclusive isso aconteceu recente com uma pessoa, que ela foi domingo para a igreja, quando ela chegou, a igreja estava fechada. Aí ela, ué, como assim? A igreja está fechada? Eles brigaram aí dentro e agora decidiram que não vai mais abrir a igreja. Umas loucuras assim que a gente vê por aí. Encontrou a igreja fechada. Porque, amados, quem tem responsabilidade com o reino sempre tem que sofrer o dano. Mas a igreja, ela tem que ficar aberta. Amém? Porque aqui você tem que sair daquele quadro, daquela pessoa que passa lá para cá com seus sofrimentos, chegar aqui, ouvir a palavra de Deus, aceitar Jesus como seu Salvador e começar a ser útil na obra de Deus. Há uma canção que diz assim: Pai, abre o meu coração, quero sentir pelas almas paixão. Eu quero trabalhar e contribuir, quero ser um vaso usado por ti. Ó Pai, abre o meu coração. Muitos estão por aí a sofrer. E eu aqui, sem nada fazer. Olha o espírito do servo. Quero trabalhar e contribuir, quero ser um vaso usado por ti, ó Pai. Então aplauda o Senhor por isso. Aleluia. Vamos ficar de pé, queridos. Vem aqui na frente para eu poder orar por você. Que o Senhor abra o seu coração, o nosso coração, para entendermos a grandeza do seu chamado. Glória a Deus. Feche seus olhos, Pai. Tua palavra diz que quando se abre o coração, águas vivas fluem do nosso interior. Senhor, então eu estou diante de fontes, meus irmãos, porque somos igreja, corpo de Cristo. Fomos chamados para uma obra santa, uma obra que nenhuma outra sociedade neste mundo pode fazer, só a igreja, os chamados para fora. Pregar Jesus como Senhor e Salvador, só a igreja pode fazê-lo. E aqui estamos, Senhor, como igreja, chamados para fora, chamados da condição de transeuntes, chamados da condição de assistente de cultos. Agora, Senhor, que nos convertemos ao Teu nome, agora que declaramos que Tu és o Senhor, que o nosso coração seja aberto para que a Tua obra seja feita. Não só apenas na nossa vida, mas na vida de tanta gente que precisa. E assim, Senhor, eu abençoo a Tua igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que você diga glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso, amados?
Dê um abraço nesse seu irmão e diga: você, igreja. Chave. Deus abençoe você rica e abundantemente.